Dia das Mães, eu não poderia deixar passar esse momento, essa data, sem a gente trazer algo que mencione, não o Dia das Mães, mas as mães, ou uma mãe. E nós temos muitas possibilidades na Bíblia, muitos textos. Eu escolhi um texto que, confesso para vocês, é a primeira vez que eu passo por ele aqui do Dia das Mães. Eu quero compartilhar uma história com vocês. Para muitos de vocês, essa história é muito conhecida, mas é uma história fantástica, se você quiser já acompanhar na sua Bíblia. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. Mantenha a sua Bíblia aberta, abra a sua Bíblia, compartilhe com alguém. Eu vou ler e vou tirar esse texto aí. Está pequenininho, é só para te ajudar, é o texto que eu estou usando aqui. E esse texto tem uma história riquíssima. Essas marquinhas que tem ali no texto foram feitas por mim mesmo, só para alguns destaques, para chamando a sua atenção também para algumas informações do texto. Diz assim: certo dia, passou Eliseu por Sunem, segundo Reis, está certo aí? Capítulo 4, versículos 8 em diante, confere. Se você tivesse continuado com a minha Bíblia, Neto, eu e Neto trocamos de Bíblia essa semana. Continuando, voltando no início. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei, ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama-a. Chamando-a ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, minha cabeça! Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia, e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido, ele disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido e com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando
Ela pôs ao homem de Deus ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? Disse o profeta a Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúde. Se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não houve nele nem voz, nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu. Ele deu o aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre ele, ambos, e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir, e se deitou sobre o menino, e este espirrou 7 vezes, e abriu os olhos. Então chamou Geazi, e disse: chama a sunamita. Ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, e prostrou-se em terra. Tomou o seu filho, e saiu. Vamos orar, mais uma vez? Feche os seus olhos. Faça uma oração por nós, pedindo: Senhor, fale ao nosso coração um pouco mais. A despeito de tudo aquilo que o Senhor já falou, fala um pouco mais ao nosso coração nessa noite. Obrigado, Deus, por estarmos aqui e por nós termos acabado de ler esse texto, que num primeiro momento intriga o nosso pensamento. Fale ao nosso coração um pouco mais, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Quem já leu esse texto aqui, prestando atenção nesses detalhes? Quem já fez isso alguma vez? Opa, que joia. Não muita gente, mas algumas pessoas já leram. Esse texto ele é intrigante. E eu quero chamar a sua atenção, não para o Eliseu. Em determinado momento a gente vai precisar de falar dele aqui. Eliseu é o sucessor de Elias. Ele precisa ser comprovado, e a história vai comprovando ele, vai consolidando ele como o sucessor de Elias. Elias foi um grande profeta. Elias viveu num tempo extremamente difícil. Nós lembramos bem da rainha Jezabel, de Acabe, de toda aquela agonia vivida com eles lá no Monte Carmelo. E quando a parte final da história de Elias, quando ele resolve entrar para o deserto adentro e desistir da vida, Deus fala com ele: você vai voltar o seu caminho no deserto, você vai ungir reis, você vai colocar Eliseu no seu lugar, vai ungir Eliseu, o profeta, no seu lugar. E aqui Eliseu então vai seguindo com a sua caminhada. Eliseu faz uma oração ousada diante de Deus. Quando Elias vai ali transferir a sua autoridade para ele, ele pede uma porção dobrada do poder que estava sobre Elias. E a história segue. Mas eu quero chamar a sua atenção para a mãe sunamita. E detalhe, a história fala de Eliseu. Olha aí o título da sua Bíblia para você ver. O capítulo 4 está falando, o personagem principal aqui é Eliseu.
Eliseu aumenta o azeite da viúva. Versículo 8, Eliseu e a sunamita. Eliseu é o personagem central dessa história aqui, porque a intenção do autor é mostrar que Eliseu está sendo consolidado como o sucessor de Elias. Muitas das coisas, esse milagre aqui é parecidíssimo com o que Elias fez. Então, essa é a ideia, este é o princípio do texto. Então, sabendo disso, a gente pode olhar num outro viés, olhar para esta mãe, olhar para o que ela faz. E quando a gente olha para este texto, antes a gente precisa de pensar um pouquinho sobre o próprio livro dos reis. O livro dos reis é um livro que conta a história dos reis de Israel e de Judá. Continua aqui a saga, vamos pensar aqui, a história desses reis. E é uma história terrível, uma história primeiro da negação do próprio senhorio de Deus, porque quando Israel pede um rei para si, eles estão rejeitando o governo de Deus. E isso era para ser para nós um motivo de cuidado, de lições de Deus para a nossa vida, porque essa história corre o risco, ao longo de toda a história da humanidade, das nações, dos povos fazerem a mesma coisa. Abrirem mão do governo de Deus e escolherem, elegerem homens para serem seus deuses, sentados nos palácios, sentados nos tronos, e sendo adorados, sendo admirados, sendo idolatrados como se fossem deuses. Isso não é novo. Mas o problema acontece justamente a partir desse momento. Então essa história de reis de Israel e Judá é uma história que vai mostrando exatamente como o povo vai se rebelando cada vez mais contra Deus e como esses reis não conseguem entregar aquilo que precisavam. Ou seja, eles não são, de longe, servos fiéis a Deus. Tem alguns que tentam, tem alguns que chegam muito perto de serem homens que não cometem erros, mas a maioria deles, a grande maioria, é um desastre. E tudo isso, gente, é para preparar Israel para um verdadeiro rei. Para que o rei Jesus pudesse, de fato, ser o rei, o grande rei. Por isso todos os outros iam falhar, como falharam. Esse é um texto que fala de um tempo marcado de guerra. O texto que nós lemos aqui fala sobre isso, assim, menciona, quando o Eliseu fala com ela, assim, escuta, você quer que a gente fale alguma coisa? Quer que a gente pede alguma coisa aqui para você, lá para o rei, ou para o chefe lá do exército? Ou seja, tem exército em volta. E basta você olhar um pouquinho, volta a página da sua Bíblia para trás, capítulo 3, versículo 21, você vai ver a derrota de Moabe. Esse é um contexto. E Eliseu é chamado num determinado momento para dizer se Deus vai abençoar a batalha ou não, porque os profetas, os sacerdotes eram chamados para isso. Olha, consulta lá Eliseu, para ver se nós vamos vencer ou não. E num determinado momento, Eliseu fala assim, olha, vocês vão morrer. Isso aqui não vai caber de cadáver. Estou andando longe de Deus. Então são tempos marcados por guerras, são tempos marcados pela rebeldia de Israel, é tempo de castigo de Deus, da mão pesando sobre Deus, mas é tempo, a mão de Deus pesando, mas também é tempo da graça de Deus. Quando Deus liberta, quando Deus restaura, quando Deus dá vitórias absurdas para Israel, fazendo coisas tremendas. E muitas delas por mão de Elias, por mão de Eliseus e outros servos que ao longo dessa caminhada ousaram andar com Deus. O livro dos reis, esse segundo livro dos reis, continua contando a história de homens e suas ações. Ao mesmo tempo que mostra um Deus que reina nos bastidores da história, conduzindo e sustentando o seu povo, apesar dos erros dos seus líderes. Nós vemos um Deus que continua cuidando, que continua olhando. As cenas estão aqui, diante dos palácios, acontecendo, nos encontros, nas associações entre reinos, mas Deus está olhando tudo, vendo tudo soberanamente e fazendo com que a sua vontade seja cumprida, apesar destes homens, desses reis, que acham que são poderosos demais. Aqui nós temos, de certa forma, o recontar do declínio da monarquia de Israel e Judá. Falhou. A monarquia de Israel e Judá falhou. Bom, tanto é,
Não sei se você já parou para pensar no seguinte: quando a gente olha lá no Novo Testamento, falando de Jesus como um dos descendentes da família de Davi, ou seja, que ele pode ser rei porque ele é família de Davi, nós vemos um Jesus extremamente pobre. Por quê? A monarquia enfraqueceu tanto que a família real está empobrecida. O rei Herodes que está lá no trono, ele não é rei nada. Ele é um idumeu. Ele não deveria estar no trono. É por acordo político, por tramóias e tudo mais. Mas ele não deveria estar lá. Jesus poderia ser um rei de verdade, porque é dinastia de Davi. Mas olha como está pobre. A família empobreceu, depois de tantas guerras, depois de tanto colapso vivido, depois de tantos exílios. É o declínio da monarquia, ela falhou. Mas pensando assim, a gente deixa um pouquinho de lado aqui essa história e vamos voltar para a Sunamita. Quando a gente começou a ler a história dela no versículo 8, olha aí de novo a sua Bíblia. Algumas informações, eu tinha grifado ali que ela era uma mulher rica e que ela parece ser alguém muito hospitaleira. Mas qual é o nome dessa mulher? E o nome da Bíblia é importante. Eu estudei com uma moça, acho que na 8ª série, que o nome dela era Sulamita. E a gente vive perguntando a ela, de onde é esse nome? E ela fala assim, esse nome é da Bíblia. Mas aí depois a gente lê também a Sunamita. Eu falei, bom, deve ser o nome de alguém, não é? E não é. Não é. A Bíblia prega essas peças na gente, de vez em quando, com essas coisas de nome. Nós tínhamos um seminarista, eu espero que ele não ouça isso. Mas nós tínhamos um seminarista em uma cidade, antes de eu vir para a Volta Redonda, e um dia ele foi dar um estudo bíblico, e ele explicando sobre Sansão, ele disse o seguinte, que Sansão era nazireu, porque ele tinha nascido na Nazireia. E uma irmã da igreja falou assim, não, nazireu é um voto. Ele, não, nasceu na Nazireia. E eu ouvi isso numa reunião de pastores com pelo menos 4 seminaristas, que nós trabalhávamos todos juntos, mas perturbaram demais esse rapaz. E alguém chegou e falou assim, você não está de tudo errado. Ele estava muito sério, com muita raiva. E falaram com ele assim, Nazireia deve ser um lugar entre Nazaré e a Galileia, por isso você juntou as duas. Foi pior. São as peças que os nomes da Bíblia nos pegam. Gente, essa mulher não tem nome. Ela é anônima, mas não inerte. É anônima. Não é famosa, mas não fica parada diante da crise. É anônima, mas consegue ser hospitaleira. É anônima, mas usa os dons e os bens que tem para abençoar o servo de Deus. Ela olha para aquele servo de Deus, para aquele homem de Deus que passa vez por outra, e ela fala com seu marido, esse homem de Deus que passa por aqui, vamos fazer um quarto para ele? Vamos mobiliar? Vamos deixá-la preparado? Para todas as vezes que ele voltar. E antes disso, ela constrangeu Eliseu a comer pão. Então, ela era anônima. Ela é sunamita porque morava em Sunem. Em tempos de feminismo exacerbado como os nossos, esse negócio é um ponto negativo. Como assim não é famosa? Como assim não ganhou destaque? Como assim não se tornou importante? Olha o que ela faz, olha o que ela fez, olha quem ela é, olha como ela reverte o quadro da crise, olha como ela não fica parada diante da crise. Em tempos como os nossos, ser anônimo é terrível. E a gente não pode, talvez nem falar que essa mulher é anônima, porque talvez eu seja taxado de machista.
Porque em tempos assim que não se abre espaço para que o anonimato seja possível, para que as pessoas que não queiram e não gostem, não precisam aparecer, não apareçam. Porque nós vivemos em épocas de holofotes. Em épocas de ações na internet, nas nossas páginas, em todas as redes sociais, que quando a gente faz, de repente a coisa bomba e somos famosos da noite para o dia. Para quem procura fama e visibilidade, esse negócio é frustrante. Anonimato. Entrar e sair da história sem ser conhecida. Mas uma coisa, a gente tem que combinar. As suas ações certamente marcaram para sempre a vida e a história do seu filho. Eu queria ver esse menino contando a história na escola sobre a mãe dele. Imagina a cena. Por que chama sua mãe de sunamita? Porque ela mora lá em Sunem, a gente morava em Sunem. Sua mãe trabalha onde? Minha mãe ajuda meu pai em casa lá. A gente tem muitos negócios. Só isso. O que mais que a sua mãe fez? Sua mãe não fez nada de importante? O quê? Se eu contar a minha história para você, você não vai acreditar. Um dia eu morri. Imagina a onda o moleque da escola contando isso. Imagina, Natan. Eu morri e estou aqui. E os colegas vão assim, como assim? Você morreu? Para. Não, morri. Morri feio. Morri a ponto da minha mãe desesperar. Eu morri, minha mãe me trancou no quarto, não contou para o meu pai, pegou um cavalo, um jumento, saiu atrás de um homem, que ela dizia que era o homem de Deus, não contou nada para ninguém, chegou lá, esse homem veio e orou, e fica em cima de mim, e orou de novo, e eu estou aqui. E foi por causa da minha mãe não desistiu. Minha mãe não aceitou aquilo, não. Minha mãe acreditava no poder de Deus na vida daquele homem. Era anônima, sim. Inerte, não. Uma outra coisa que eu quero destacar na vida dela é um tipo de submissão que existe aqui. E não é uma submissão comum, tá? Para mim, essa virtude que eu vou chamar aqui é uma virtude em desuso. Vou tentar explicar. Quem é Eliseu para ela? Quem é Eliseu para essa mulher? A princípio, um viajante. Alguém que passa por ali, né? Toda vez, mas ele é o alvo da sua compaixão, da sua hospitalidade, porque ao perceber essa necessidade dele, essa possibilidade de ajudá-lo, ela vai lá e ajuda. Então, a princípio, sim. Mas para ela também, Eliseu é um homem ligado a Deus. Vamos ver o que o texto diz? Olha aí. Versículo 9. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Quando acontece a morte do menino, ela fala com o marido: olha, prepara tudo aí, porque eu vou lá me encontrar com aquele homem de Deus. Então ela percebe que de alguma forma Eliseu é alguém ligado a Deus, mas percebam, é mais do que isso. É mais do que isso. E é mais sutil do que isso, e ao mesmo tempo é mais profundo do que isso. Eliseu é para ela uma espécie de autoridade espiritual. E é esse tipo de submissão que está em desuso. A gente ter alguma pessoa que seja sobre nós autoridade espiritual. Isso está em desuso. Então Eliseu é para ela um objeto, a pessoa que representa, para quem ela vai depositar a sua submissão. Perceba que a fé que ela tem em Deus é a fé através de Eliseu. Então o que Deus falar, o que Deus falar, vai falar através deste homem. O que Deus fizer, vai fazer através deste homem.
eu me submeto a este homem, para tudo. Olha, não contou nem para o marido ela conta o que acontece, ela vai a este homem, porque ela sabe que este homem tem uma ligação com Deus, e tem algo diferente, especial na vida dele, que faz ela acreditar que Deus pode ressuscitar dos mortos o seu filho. Isso se chama submissão espiritual. Eliseu é o alvo da sua compaixão e hospitalidade, alguém ligado a Deus, uma autoridade espiritual, alguém a que ela se submete espiritualmente. Certa vez, reverendo Gilberto Henrique Pereira foi procurado por uma mãe, e essa mãe dizia o seguinte: pastor, eu tenho falado muito com o meu filho, ele tem 17 anos, o senhor sabe, e eu tenho falado com ele: meu filho, você tem que ouvir o pastor Gilberto. O pastor Gilberto é a autoridade espiritual sobre a nossa vida. Nós precisamos ouvir o que ele tem a dizer, e você precisa se submeter a ele. E o reverendo Gilberto disse para ela: minha irmã, eu sou autoridade espiritual sobre a sua vida. E houve um grande silêncio. E ele disse: eu não serei autoridade espiritual sobre a vida do seu filho, se ele não ver que eu sou autoridade espiritual sobre a sua vida primeiro. E eu peguei essa mesma frase para compartilhar com você, mãe, nessa tarde, nessa noite. A mesma frase do reverendo Gilberto. Atenção, mãe. Atenção, mãe, você que está na internet. Seu filho não vai ter sobre a vida dele uma autoridade espiritual se ele não ver os sinais de uma sobre a sua. Quem é a autoridade espiritual sobre a sua vida? Em maio de 2022. Essa autoridade espiritual é uma virtude. Essa submissão espiritual é uma virtude em desuso. Se nós não nos submetemos a autoridades espirituais que Deus constituiu sobre nós, homens e mulheres de Deus sobre as nossas vidas, nós não vamos nos submeter à autoridade espiritual de Deus. Mas essa mãe tem uma outra qualidade. Essa mãe tem uma fé prática, uma fé que é exercitada. E para mim é uma confiança que surge no momento de extrema crise. Eu chamo isso aqui de uma confiança forjada no fogo. Pensa nisso. Eu quando leio essa história, o meu coração vai se apertando. Coração de pai, talvez. Sim. Mas o meu coração vai se apertando. Primeiro, quando o Eliseu, percebendo da vida dessa mulher, e parece que essa mulher não quer nada mais da vida. Ela não quer mais nada da vida. Para mim, essa história, ela começa aqui, desse jeito, quando Eliseu percebe, ele fala assim: olha, essa mulher, a melhor das intenções de Eliseu, olha, essa mulher sempre recebe a gente desse jeito, de uma forma tão bacana, sempre hospitaleira desse jeito. Poxa vida, será que a gente não tem nada que a gente possa fazer por ela? Fazer alguma coisa por ela. Olha o versículo 13. Estes disseram ao seu moço, dizem: eis que tu nos tem tratado com muita benigação. O que se há de fazer por ti? O que você quer? O que você precisa? Você precisa de alguma coisa? Tem alguma coisa? É Eliseu falando. Tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Essa pergunta, eu vi Jesus fazendo essa pergunta em outros momentos na Bíblia. Que queres que eu te faça? E ela olha para Eliseu, a resposta dela é algo assim. Ela diz: eu habito no meio do meu povo. Em outras palavras, eu estou bem,
A minha vida é essa mesmo, estou tranquilo. Está ótimo. Mas Eliseu tinha percebido que tinha algo, na verdade, através dos olhos do seu moço. Olha, já é idosa, não tem filho, marido também. E o Geazi, ao falar isso, imediatamente o Eliseu chama ela. E olha só, quando o Eliseu fala, ó, ano que vem, por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Isso é algo inacreditável pelo que ela responde. Ela diz, não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Não fala mentira para mim, não. Isso parece que a fala de Eliseu vai direto no coração dela, no mais profundo, no maior anseio, no anseio mais escondido possível. É algo que está oculto, que somente o olhar daquele servo de Deus poderia ter percebido isso, penetrado tão grandemente essa vida desse jeito. Não é? E ele diz, olha, é isso mesmo. E logo no versículo 17, concebeu a mulher e deu à luz um filho. E quando acontece a tragédia, ela fala, eu não te falei que eu não queria um filho, que eu não precisava. Olha o tamanho da aflição. Eu não te falei que eu estava bem? Olha o barulho que você arrumou para mim. Mas o que leva uma mulher a sair desse jeito? Imagine de novo a cena. Boa parte do dia, desde a hora que o menino passou mal, levou, ela fica com ele sobre os joelhos, o menino morre. Ela pega esse garoto, leva lá no quarto, no lugar de cima, no quarto que era de Eliseu, deitou esse garoto na cama do Eliseu, do homem de Deus. Ela tranca a porta, sai no marido e fala, eu vou procurar o homem de Deus. E ele fala, por quê? Não é época de festa? E ela fala, não tem problema. E o camarada parece que é meio desligado também, né? Né, Pedro? Não, então vai. E olha só, a curiosidade, aonde ele vai ser encontrado? Lá no Monte Carmelo. Esse monte é especial. Esse monte tinha sido palco de uma batalha de deuses. Quando o verdadeiro Deus de Israel manda fogo e queima o altar. É outra coisa que eu fico encucado. O que o Eliseu está fazendo lá? Por que tinha que ser neste lugar? É para consolidar o Eliseu como sucessor de Elias. Então ela chega e a maneira como Eliseu encara isso também é curiosa. Olha o tamanho da ligação que esse homem tem com Deus. Ele vê a mulher de longe, ele fala, a sunamita vem, Geazi, corre lá. Vê se está tudo bem. Pergunta se está bem com o filho, com o marido, se ela está bem. E ela vem, e ela está tudo bem, mas ela vem, se debruça, se joga nos pés dele. E o Geazi vai para tirar, né? Porque é o servo, imagina. Vai para tirar e fala assim, não, tira não. Porque ela está amargurada e Deus não me contou. Aconteceu algo. E Deus não me contou. Essa confiança dela que é forjada no fogo, dá a ela a possibilidade de crer no poder que Deus tem sobre Eliseu. No poder de Deus através de Eliseu. É o mesmo poder que agia através de Elias. E esse poder, diariamente, no livro dos reis, ele é derramado como prova do zelo, do cuidado, do amor de Deus sobre o seu povo. É o poder de Deus para reverter as mais absurdas crises, as mais difíceis situações. É o mesmo poder que ressurgiu, que ressuscitou Cristo de entre os mortos. O mesmo poder. Livrou o filho dessa mulher da morte. Ressuscitou o Filho de Deus da morte. É o mesmo poder. Atenção, mãe. Atenção, pai. É o mesmo poder que pode livrar o seu
filho da morte espiritual. É o mesmo poder que pode livrar os nossos filhos da morte espiritual. Aquela morte que começa a aparecer lá no Éden, mas que continua matando os filhos dentro das igrejas, dentro das casas, dentro dos lares, nas cidades. É o primeiro tipo de morte que se é percebida. É nesse mesmo poder que ela acredita. Ela demonstra um negócio que o autor aos Hebreus vai escrever depois o que é. Porque ela vai atrás de um negócio que ela não viu, que ela nunca tinha visto antes, que ela nunca viu acontecer. O nome disso é fé. Ela sai dali que ela tem certeza que Eliseu ia dar jeito nisso. Mas ninguém nunca tinha feito. Então, eu quero parar por aqui, pensando sobre a mãe sunamita, nesse Dia das Mães, e desejar ou exortar, principalmente a você, mamãe, mas nós vamos pegar carona, pois essa exortação é para nós também. Eu quero exortar você, que com base nessa história, obrigado meu filho, que o anonimato, a hospitalidade e a humildade da mãe sunamita possam inspirar você. Está escrito, mas eu vou repetir, que o anonimato, que a hospitalidade, que a humildade dessa mãe possa inspirar você. Tem muita mãe querendo ser famosa. Tem muita mãe querendo viver nas vitrines. Tem muita mãe se rendendo à ditadura da beleza. Tem muita mãe se deixando vencer pela ditadura da raiva, da ira. Não deixando que o amor transforme. Quando o Neto falou dos jovens ficando em casa, tem muita mãe ficando em casa. E não vindo à igreja. Eu preciso falar disso, gente. Então, que a mãe sunamita possa inspirar, principalmente no que diz respeito ao anonimato, à hospitalidade, à humildade dessa mulher. Segundo, que a mãe sunamita, pensando no seu exemplo, que a disposição dela em ser submissa a uma autoridade espiritual possa impactar você. E por último, que a fé que essa mulher tem no grande poder de Deus, possa sustentar você. Eu vou tentar voltar 3 slides. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Só para você pensar comigo o seguinte. Essa mulher me lembra Jesus. Ou as ações dela. Jesus fugiu muito desse negócio de se tornar famoso. Quando Jesus começa os seus milagres, ele diz para as pessoas, não contem para ninguém. Não contem para ninguém. Quando as pessoas quiseram aclamá-lo rei, ele entra em Jerusalém montado num jumentinho. Quando os mais ousados tentaram segui-lo empolgados, ele diz, menos. Nossa turma não arrasta fama. A gente não tem lugar para dormir. A gente não tem nem onde encostar a cabeça. A gente vê Jesus sendo um exemplo de humildade, de cuidado com as pessoas, e sim de anonimato. Resistiu
a força do poder. E o venceu com o poder da dependência que tinha do seu pai. Ela me lembra as suas ações de Jesus. Olha isso. Você conhece alguém na história mais submisso a Deus do que Jesus? Alguém que foi submisso até o final. Até o final. Jesus diz, toda autoridade, ao invés dele falar, eu tenho, ele diz, toda autoridade me foi dada. Eu me submeti à vontade do Pai. Sabe qual a prova maior? Getsemane. Jesus orando, ele diz, Pai, eu sei que o Senhor pode fazer de outro jeito. Passa de mim esse cálice. O Senhor tem poder para fazer de outra forma. Mas ele diz o quê? Contudo, que seja feita a sua vontade. Isso é submissão espiritual. Tá, mas e a fé? É a fé que nos inspira. É a fé que nasce em Jesus, porque Ele é o autor e consumador da fé. É Ele que é. Eu quero, então, chegar ao final com essa frase aqui. Eu nunca vi Deus, mas eu sei o que Ele fez por mim. Mas assim, quem foi que disse isso? E eu estava aqui viajando naquela historinha lá do filho da Sulamita. Pensa bem, esse menino contando então a história dele. E aí os colegas da escola falando, mas conta essa história direito. Como é que esse negócio que você era morto e você ressuscitou? Sim. Olha, tinha um homem de Deus. Assim, como assim um homem de Deus? Era um homem de Deus, que minha mãe confiava muito nele. Aliás, eu nasci por causa do que esse homem falou. Esse homem falou que eu ia nascer e eu nasci. E minha mãe confiava muito nele. Minha mãe foi atrás dele quando eu tinha morrido e ele foi lá e orou e pediu ao Deus dele lá. E foi esse Deus que me fez ressuscitar. E lógico, todo colega iria perguntar, e por um acaso você já viu esse Deus? Você conhece esse Deus? Já viu Ele alguma vez? E a resposta era essa. Eu nunca vi Deus, mas eu sei o que Ele fez por mim. Quem te contou isso, cara? A minha mãe. Eu nunca vi Deus, mas eu sei o que Ele fez por mim. Quem me contou foi a minha mãe. Eu nunca vi Deus, mas eu sei o que Ele fez por mim. E quem me contou foi a minha mãe. Como essa mensagem é importante hoje. Se a gente não contar isso. Se a gente não contar isso. E se não começarmos dentro de casa, a gente vai ter muito trabalho para correr atrás dessa moçada. Eu quero orar com você, nesse instante. Feche os seus olhos. Deus, sendo o Senhor que idealizou a família e o casamento, eu penso que o Senhor que teve a ideia de fazer as mães também. E mãe é um negócio tão bom, que só pode ter sido obra tua. Eu quero te agradecer por essas que estão aqui. Quero te agradecer porque o Senhor as tem sustentado. O Senhor tem cuidado delas. Eu quero te pedir pelos filhos delas, pelos que estão aqui e por aqueles que não estão. O Senhor é poderoso para alcançá-los agora, nesse instante. E nós queremos te pedir isso. Que o Senhor alcance os filhos que estão aqui com a tua bênção. Mas que o Senhor alcance os que estão longe daqui também com a tua mão. Se estiverem fora, longe,
do teu rebanho, Deus, em nome de Jesus. Converta-os ao Senhor. Traga-os para perto de ti. Se estiverem longe, a trabalho, em estudo, Deus, abençoe-os lá. Cuide dessas crianças lá. Para nós são eternas crianças. E essa turminha, quando cresce, Deus dá mais trabalho ainda. Mas como é bom viver isto. Por isso, a nossa oração nesse instante é para que o Senhor continue abençoando e fortalecendo essas mães. Como alguém disse no passado, a mão que embala o berço é a mão que rege o mundo. Debaixo do teu cuidado. Em meio à tua vontade. Com o Senhor cuidando e dirigindo. Assim, ó Deus, nós te agradecemos por ela, por elas. Pedimos as tuas bênçãos sobre elas. E oramos. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor.